Capítulo 12. A causalidade. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, implica a verdade de que a lei permeia o universo, que nada acontece por acaso, que acaso é simplesmente uma palavra para indicar uma causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito subjaz a todo pensamento científico, antigo e moderno, e foi anunciado pelos instrutores herméticos em tempos remotos. Embora tenham surgido muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento, essas polêmicas giravam, sobretudo, em torno dos detalhes das operações do princípio e, ainda mais frequentemente, tratavam do significado de determinadas palavras. O princípio subjacente de causa e efeito foi considerado correto por praticamente quase todos os pensadores do mundo digno desse nome. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo ao domínio da lei e da ordem, e regá-los ao domínio de algo imaginário, a que todos os homens deram o nome de acaso. Um pouco de atenção mostrará a todos que, na verdade, não existe nada que se possa chamar de puro acaso. A palavra acaso se apresenta da seguinte forma: um suposto agente ou modo de atividade diferente de uma força, uma lei ou um propósito, a operação ou atividade de tal agente, o suposto efeito de tal agente, um acontecimento, contingência, casualidade e etc. Contudo, uma breve reflexão vos mostrará que não pode haver um agente como o acaso, no sentido de alguma coisa intrínseca à lei, alguma coisa exterior, no sentido de alguma coisa extrínseca à lei, alguma coisa a causa e efeito. Como poderia existir algo que estivesse em ação no universo fenomênico, ignorando por completo as leis, a ordem e a continuidade deste último? Um algo assim dependeria por completo da orientação ordenada do universo e seria, portanto, superior a ela. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isso simplesmente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em anarquia e falta de leis. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos de acaso nada mais é que um termo destinado a exprimir as causas obscuras, causas que não conseguimos perceber, causas que não conseguimos compreender. Em inglês, acaso, chance, deriva de fall, que significa cair, e, como substantivo, queda, como em queda dos dados, dando a ideia de que tal queda e as de muitos jogos de azar é simplesmente um acontecimento fortuito, episódico, eventual, que não tem relação com nenhuma causa. E é esse o sentido em que geralmente se emprega o termo. Todavia, quando a questão é examinada de perto, vê-se que não há nenhum acaso na queda dos dados. Toda vez que, ao ser lançado, um dado mostra um número qualquer, obedece a uma lei tão infalível como a que rege a revolução dos planetas ao redor do Sol. Por trás da queda do dado, há causas ou cadeia de causas que vão muito além do que a mente pode alcançar. A posição do dado nas mãos,
a quantidade de energia muscular despendida no lançamento, a condição da mesa e etc., são as causas cujo efeito pode ser visto. Contudo, por trás dessas causas observáveis, existem cadeias de causas invisíveis, cada uma das quais exerce uma influência sobre o número do dado que se lança para cima. Se um dado for lançado um grande número de vezes, ver-se-á que os números mostrados serão mais ou menos iguais, isto é, haverá um número razoavelmente igual de 1 ponto, 2 pontos e etc., proveniente da posição mais alta. Lançai uma moeda ao ar e ela poderá cair tanto como cara quanto como coroa. Contudo, fazei um bom número de arremessos e o número de caras e coroas ficará praticamente nivelado. Esta é a operação da lei do termo médio. Contudo, tanto o lançamento mediano como o simples são regidos pela lei de causa e efeito. E se conseguíssemos examinar as causas precedentes, veríamos claramente a impossibilidade de o dado cair de maneira diferente do que o fez, nas mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados serão obtidos. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou melhor dizendo, sem uma cadeia de causas. Alguma confusão surgiu na mente de pessoas que consideraram esse princípio porque não conseguiram explicar como uma coisa podia ser a causa de outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Na verdade, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. Causa e efeito lidam apenas com acontecimentos. Um acontecimento é aquilo que advém, chega ou acontece como resultado ou consequência de algum acontecimento precedente. Nenhum evento cria outro evento, mas simplesmente um elo procedente na grande cadeia ordenada de acontecimentos procedentes da energia criadora do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. À primeira vista, consideramos isto como um acontecimento aleatório. Porém, quando aprofundamos nosso exame da questão, encontramos uma grande cadeia de causas por trás desse acontecimento. Em primeiro lugar, houve a chuva, que amoleceu a terra, que sustentava a pedra e que a deixou cair. Por trás disso, houve a influência do sol e de outras chuvas e etc., que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior. Depois, houve as causas que levaram à formação da montanha e seu surgimento do solo graças às convulsões da natureza, e assim por diante, ad infinitum. Depois, poderíamos procurar as causas que produziram a chuva. Em seguida, poderíamos examinar as causas da existência do telhado. Em suma, logo nos veríamos envolvidos numa profusão de causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas logo desejaríamos nos desenredar. Assim como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gerações se calcule que o número dos avós remonte a muitos milhões, o mesmo acontece com o número de causas que se oculta sob o mais trivial dos acontecimentos ou fenômenos, como a entrada de um pequeno cisco em vossos olhos. Não é fácil fazer a partícula de fuligem remontar ao período primitivo da história do mundo, quando ela fazia parte de um tronco maciço de árvore que mais tarde foi transformado em carvão, até que finalmente passou adiante de vossos olhos em seu caminho
rumo a outras aventuras,